O Cuco TMC apontando meio-dia e 15 de volta na TMC, Papo de Craque TMC primeiro tempo, comigo Leandro Boldaquian, com André Galvão, com Ivan Drago, com Renata Saporito e já com o nosso convidado, a gente tem as imagens dele aqui nos estúdios, o grande André Kampf. Legal demais bater o papo com o André Kampf. Durante muito tempo dividimos as transmissões, né, cada um no seu veículo, todos aqui tiveram a oportunidade já, né, de encontrá-lo nos estádios. E os famosos treinos hoje fechados. Esse é parceiro, Andrei Kampf. Sempre resenha boa. Dos melhores parceiros que a gente tem. Exatamente. Sabe fazer um churrasco como pouco. Mas aí é a categoria do sul do país, né? Pra esse tipo de culinária. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Andrei. Especialista também no direito esportivo. Então tem muita coisa pra gente falar, mas primeiro eu quero te ouvir. Muito obrigado por atender a gente, viu, Andrei? Boa tarde. Fala, Baldac, que legal estar contigo. Renata, um beijo. André, Ivan, saudades dos tempos aí de um cafezinho na zona mista, né? Um cafezinho, um CT naquele tempo que a imprensa conseguia acompanhar o treino, conseguia conversar com o técnico, com o jogador, para mais bem informar o torcedor. Bons tempos. Legal, muito obrigado aí pela companhia. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles assuntos em que direito e esporte acabam se encontrando, que muitas vezes as pessoas nem se dão conta, né, mas estão conversando um pouquinho sobre assuntos jurídicos também. Legal demais, André. Vamos começar com um assunto que vai ser um tema aqui, né, sobre o São Paulo, a questão do Arboleda, né, uma questão que ficou aí evidente nos últimos dias, né, simplesmente um abandono do Arboleda no São Paulo, foi pro Equador. E existe aquela questão toda, né, André? Vai rescindir o contrato, mas aí o clube, entre aspas, perde o ativo, o jogador tem algum tipo de direito de poder fazer isso. Enfim, explique pra gente, André, do lado jurídico da parada, quais são os procedimentos nesse caso e o que você até imagina que possa acontecer, né, com o Robert Arboleda, que simplesmente largou o São Paulo e foi pro Equador, André. Bom, essa é uma questão delicada porque mostra bem como o esporte é algo específico, algo peculiar, né? Porque a gente tem uma relação de emprego, o atleta ele é empregado do clube e há um abandono de emprego, o que em casos normais entraria na Justiça do Trabalho para resolver. Agora acontece que quando esse tipo de problema aparece dentro do esporte e uma das partes é de um país e a outra parte é de outro país, o que acontece nesse caso, a gente tem o São Paulo brasileiro e o Arboleda equatoriano, a gente tem uma disputa internacional, o direito nacional não resolve. E aí precisa se usar os mecanismos do direito transnacional do esporte. Então, essa questão deve ser resolvida pela FIFA se não houver um acordo de rescisão entre São Paulo e Arboleda, o que é sempre o melhor caminho. Eu, trabalhando com direito, sei o quanto é importante a negociação, o diálogo e um acordo, né? Isso sempre passa a ser o caminho mais seguro para todas as partes, porque quando a gente judicializa uma questão, todo mundo está correndo risco, né? Porque quando a gente apresenta uma questão para um terceiro resolver, que é a justiça, é porque uma das partes acha que tem razão e a outra parte também acha que tem razão. Porque se uma parte sabe que está completamente equivocada, ela vai fazer um acordo, ela vai pagar aquilo que deve. Então o risco é das duas partes. Agora, existe sim a possibilidade de se levar esse caso para a FIFA e a FIFA arbitrar um valor de um pagamento, de um ressarcimento pro São Paulo, uma vez que o Arboleda é um ativo do clube, como você bem disse, Baldac. É um jogador que tem nome no mercado, que o clube tem um contrato, estava cumprindo com seus compromissos, ele não pode simplesmente abandonar o clube. Agora, o valor precisa ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Não é aquele que está estabelecido na multa, pelo menos as últimas decisões do movimento privado do esporte têm dito isso. Isso mudou muito depois do caso de Arrá. É só na esteira, Renatinha, só pra gente não perder, por gentileza. Andrei, por que não são respeitadas as leis brasileiras nesse caso, já que o atleta trabalha num clube brasileiro, tendo em vista que ele tira um visto para poder trabalhar no Brasil? Porque hoje ele já está no outro país. Ele estando no outro país, a justiça brasileira, uma decisão da justiça brasileira aqui, ela não tem força fora do país. Agora, se tu toma essa decisão dentro do movimento privado do esporte, uma decisão da FIFA vai recair sobre todo o sistema privado do esporte. Ou seja, todas as federações terão que cumprir aquela decisão. Então, o caminho mais seguro é esse. É entrar com uma ação na FIFA por uma questão contratual envolvendo uma relação de trabalho entre um atleta estrangeiro e um clube brasileiro.
Andrei, prazer falar com você. A partir do momento que o abandono é feito pelo jogador, isso não pode prejudicá-lo na hora desse acordo? Porque ele simplesmente escolheu não vestir mais a camisa do clube e eu acho que o fato dele ter abandonado o time diz muito sobre isso. Foi uma escolha dele. O São Paulo não ganha, não é que o São Paulo ganha ou perde com isso, mas ele escolheu. Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que existem dentro do contrato cláusulas para proteger tanto o clube quanto o jogador. A gente vai voltar no tempo, Renata não que é mais nova, mas eu... André, olha só, hein? Nem tanto, viu? A gente vai lembrar Eu sou a mais velha daqui, eu acho. Não. Não, Galvão? Não, Galvão. Mas tu engana bem. Tu não precisava dizer porque tu engana bem. Que bom, graças a Deus, obrigada. O que acontece? Mas a gente vai lembrar de um tempo em que o atleta ele era uma mercadoria do clube. Isso não faz muito tempo, olha o tamanho do absurdo. Até os anos 2000, com a lei do passe, depois do caso Bosman, que se mudou essa realidade. Mas o atleta era uma mercadoria do clube, por isso que a gente fala em passe. Um clube comprava o passe do Baldac. Estou comprando o passe do Leandro Baldaquian aqui, ele é meu jogador, eu acerto um contrato com ele durante 2 anos. Os contratos eram curtos, vocês vão lembrar bem, 2 anos. Aí o clube pagava aquele contrato, terminava o contrato e o clube vendia o passe. Ou seja, se o clube topasse a proposta, esse jogador iria para outro clube. Se o clube não topasse, o jogador ficaria preso àquele clube, mesmo sem contrato, mesmo sem receber. Olha o tamanho do absurdo. Aí o que aconteceu? Se entrou na justiça, obviamente, um belga lá nos anos 90, o nome dele é Bosman, entrou na justiça dizendo o seguinte: isso é um grande absurdo. Eu jogava futebol, minha profissão é ser atleta, jogador de futebol. Eu não renovei com o meu clube. Eu tenho uma proposta de um clube francês, eu não posso jogar porque o clube francês não está conseguindo pagar aquilo que o clube belga está exigindo. Ele tentou fazer na FIFA esse movimento, não deu certo. Então ele entrou na justiça comum, alegando o quê? Liberdade de contrato, o direito ao trabalho, a liberdade de locomoção. E o Tribunal Europeu entendeu o seguinte: olha, essa regra privada, porque as regras do futebol são privadas, de uma associação não pode contrariar um direito. Ainda mais um direito fundamental que é a liberdade de trabalho. Então o futebol precisa rever esses contratos. E o jogador está livre, sim, para jogar onde ele quiser e não existe mais ficar com passe. Aí veio a Lei Pelé, 3 anos depois no Brasil, e essa situação mudou. Acontece que os clubes passaram a fazer contratos maiores, e aí, respondendo a Renata, contratos de 5 anos, 4 ou 5 anos. E o futebol é peculiar, tão peculiar, que é das poucas atividades econômicas que faz um contrato para não ser cumprido. O clube torce para que com 3 ou 4 anos ele receba uma proposta para rescindir aquele contrato e ele ganhe economicamente com isso. Ele receba o que ele receberia lá atrás, à época do passe. Então ele torce para o contrato não ser renovado, mas faz contratos longos. E aí se colocam multas. No caso do clube não respeitar o que está acordado no contrato, o jogador tem direito a uma cláusula compensatória, a uma cláusula indenizatória. E o jogador, no caso do clube, no caso do jogador não cumprir o combinado, ele tem respeito também a uma multa que também está estabelecida em contrato. Então, assim os clubes se protegem. Mas aí vem um caso muito recente, Renato, que é o caso do Diarra, que vocês vão lembrar, que também ganhou um processo milionário contra o ex-clube dele. Por quê? Porque a multa estabelecida em contrato era uma multa, durante esse contrato, ele estava com o clube que ele jogava, saiu do clube, pararam de pagá-lo, e aí ele tentou ir para outro clube, mas a multa era muito cara e ele não conseguiu jogar mais. E aí o que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que essa multa, muitas vezes, ela é desleal ao contrato. E que não é a FIFA, uma entidade privada, que vai dar autorização para ele jogar num clube ou não. A FIFA tem que dar essa autorização. Agora, ela só pode cobrar depois, dentro do movimento privado, o valor da multa. Agora, a liberação para jogar, ela tem que dar. Então, se não se chega a um acordo com relação ao valor da multa, isso vai ser discutido num processo independente. Agora, a autorização para ele jogar, ela precisa dar, porque ela não pode limitar o direito do trabalho do jogador. Então, o que acontece? Os clubes botavam uma multa muito alta, que era desproporcional. E agora, o Tribunal da FIFA, em função até dessa decisão do caso de Arrá, tem olhado mais para esses valores. Então, pegando o caso do Arboleda, por exemplo, tem uma cláusula em que está protegido. Ele vai ter que comprovar esse abandono de trabalho, vai ter que comprovar essa justa causa e aí vai pedir o valor da multa, R$600 mil. O Tribunal da FIFA vai dizer o seguinte: olha, mas faltava 1 ano e meio do contrato, essa multa não é razoável, não é proporcional, eu vou estabelecer aqui R$200 mil. E até pouco tempo, o clube que ele fosse jogar seria de maneira objetiva,
condenado a pagar junto, solidariamente, essa multa. Hoje não é mais assim. Só se o próximo clube que jogar, se for comprovado que ele ajudou nesse processo de saída, ou ele participou desse processo de saída, também vai ter que pagar essa multa junto com a Arboleda. Senão, a responsabilidade é toda do atleta de pagar esse valor que vai ser arbitrado pela FIFA. Interessantíssimo. Falei demais, mas não, mas... Bom demais. Ô, André, é importante, até de forma didática, né, a gente conseguir entender, porque... querendo ou não querendo, né? Existem muitos termos que acaba dificultando, mas você foi preciso. Jornalista, repórter, nunca deixa de ser, né, um bom comunicador. Galvão, tua pergunta para Andrei Kampf aqui no nosso Papo Primeiro Tempo. Eu vou mudar de assunto, tudo bem? Claro, fique à vontade. Você precisa pedir autorização, meu querido? Muito obrigado. Hoje você pode tudo. Você pode. Agradeço. Tá muito Você é o mais educado, velho. Muito educado. Não tem como falar não, né, Andrei? Com esse pedido tão simpático. Se a Renatinha é assim. mais nova, você é o mais velho, então você Você pode. pode. Por favor, é um prazer estar com meu amigo Andrei Kampf. E assim, eu acho que nesta semana, né, como o Andrei é especialista em direito desportivo, né, nesta semana nada chamou mais atenção do que algumas decisões do tribunal, essa questão do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ter sido suspenso por 8 jogos, não ter obtido o efeito suspensivo, que era até onde a gente tinha conhecimento, uma prática comum, né? O tribunal sempre concedia o efeito suspensivo para depois fazer o julgamento em segunda instância, né? Como é que o Andrei entendeu isso, essa situação? E aí, já emendando, eu vou te perguntar também sobre tudo que aconteceu domingo na Neoquímica Arena em Itaquera. Nós temos aí uma pauta recheada, né? Não vai dar pra falar tudo que foi indiciado, né? Pro Superior Tribunal. A gente vai até o fim do programa, então. Exato. A gente vai até o fim do programa. E aí, Andrei? É um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá, André. Primeiro, respondendo à questão da justiça desportiva. Acho que a gente está num processo em que a vigilância, sobretudo, é muito maior, né? Nunca se falou tanto sobre justiça no aspecto geral e nunca se falou tanto sobre justiça desportiva. Isso é bom. Só que, obviamente, esses tribunais eles passam a ter muito mais holofote, muito mais vigilância. E eles vão, obviamente, trabalhar alguns problemas que são históricos. Um deles é coerência nas decisões. Porque o que traz legitimidade para um tribunal? E a gente pode falar isso, como pode falar do STJD da mesma forma. Eu entendo que o que traz legitimidade para um tribunal é coerência e equidade nas decisões. Então, eu me baseio nas decisões que eu tomo quando eu sou julgador, no caso da CBMA, por exemplo, eu me baseio as minhas decisões em 3 pilares. Um deles é a proteção legal, ou seja, eu preciso encontrar, de acordo com a lei, a minha leitura e o meu sentimento daquele caso. Eu defender os meus princípios. A minha decisão sempre vai ser com base nos meus princípios. Então, quem me conhece sabe da defesa de direitos humanos, quem me conhece sabe do combate que eu tenho à discriminação, quem me conhece sabe que uma decisão vai ser sempre voltada mais para esse lado. E a coerência nas decisões. O que vale para o André, vale para a Renata. Vale para o Baldac, vale para o Ivan. Então, são esses 3 pilares que a gente precisa ter e que a gente precisa cobrar do intérprete. Claro que as decisões não vão ser sempre iguais. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas têm princípios diferentes. Elas, às vezes, têm uma leitura diferente para uma mesma regra. Agora, elas precisam ser coerentes nessas decisões. Então, essa é uma questão que, obviamente, a justiça desportiva vai ter que encontrar. E a gente precisa trabalhar também com algo que é fundamental, com a independência da justiça desportiva brasileira. A gente precisa discutir isso de frente. Vocês, como formadores de opinião, precisam bater nessa tecla. A justiça desportiva ela é independente por força de lei, mas hoje ela é completamente dependente da CBF, que é quem financia a justiça desportiva. Então não há uma independência efetiva, eficaz da justiça desportiva. Isso é muito ruim. Não que a CBF interfira, mas ela é jurisdicionada, também é julgada pela justiça desportiva. Então a gente precisa cobrar uma profissionalização, que quem trabalhe na justiça desportiva receba por aquele trabalho. E olha que tem muito auditor, muita gente boa e competente lá, que trabalha, mas trabalha de graça. Então a gente precisa discutir essas questões. Com relação ao caso concreto do efeito, aí tem uma diferença importante, a nota do Palmeiras não traz. Quando são 8 jogos de suspensão, o efeito suspensivo não vale para o primeiro jogo, a partir do primeiro jogo. É preciso cumprir pelo menos 2.
Então, a partir de agora, vale o efeito suspensivo. Por isso que foi concedido um efeito suspensivo parcial do caso. E como são 8 jogos de suspensão, não se dá um efeito suspensivo imediatamente para aquele jogo. Se espera 2 jogos para se dar um efeito suspensivo, porque é diferente de uma punição de 2 ou 3 jogos. Não adianta tu esperar 2 jogos. Daí tu imediatamente dá o efeito suspensivo para que o caso seja julgado. Então essa é uma questão um pouquinho diferente. Chegando no clássico de domingo, o que aconteceu com o André. A Tobsena, obviamente, está lá dentro do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma conduta tipificada, vai ser tipificado, vai pegar de 1 a 6 jogos, o esporte não pode conviver com isso. E mais do que isso, eu acho que o Corinthians também precisa aplicar, dentro dos instrumentos privados que ele tem, uma punição ao atleta. Agora, tudo passa por educação. É fundamental que os clubes trabalhem com os atletas, não só a parte técnica, a parte tática, a parte física, mas que também trabalhem a questão educacional. Trabalhem com o combate ao racismo, com o combate a todo tipo de preconceito, com palestras sobre justiça desportiva, palestras sobre o que pode e o que não pode dizer numa entrevista coletiva, porque isso traz um prejuízo técnico para o clube. E os clubes, muitas vezes, não trabalham, a imensa maioria dos clubes, não trabalham com esse tipo de acompanhamento que passa a ser fundamental. Olha o tamanho do prejuízo que o Corinthians pode ter por causa dessa atitude. E depois a gente tem aquela vergonha que aconteceu no vestiário, que aí cabe enquadramento, tanto na justiça desportiva, o Corinthians pode ser punido e ser enquadrado por não ter dado segurança para o jogo como mandante, os atletas do Palmeiras por terem se envolvido por briga e confusão, e obviamente pode desencadear um processo também na justiça criminal por agressão, por ameaça. Então é um episódio, mais um lamentável, só não chega a ser tão lamentável ele da final do Campeonato Mineiro desse ano. Agora, só completando... Só um parênteses, porque ontem nós conversamos com o delegado Saad e ele não tem nada a ver com a história, tá? Ele até emitiu uma nota, que aí é uma coisa que diz respeito exclusivamente à esfera desportiva, não é a questão criminal que ele está investigando, são as outras coisas, e agora é o âmbito esportivo com o STJD comandando a parada, e depois a gente fala mais sobre o que o Corinthians pode ser punido aí, né, Galvão? Eu gostaria muito de saber do Andrei sobre a questão do racismo, né? Porque essa é uma questão, me parece, bastante delicada, né? Porque quando o Andrei abre a sua explanação falando de coerência do tribunal, todo mundo lembra, né, que o tribunal teve uma decisão bastante dura na época em que houve a exclusão de um clube por conta de um ato de racismo de uma torcedora. Grêmio, né? Contra o Santos. No jogo Grêmio e Santos, o ato de racismo contra o goleiro Aranha. Então, desde então, nunca mais houve uma punição como aquela. Eu particularmente considero uma punição muito dura, a exclusão de um time, mas também não se encontrou, nem aqui no Brasil, e muito menos na Confederação Sul-Americana, na Conmebol, algum tipo de punição que realmente passe uma mensagem contra atitudes como essa, né, Andrei? Foi excelente. Eu estava até na hora que eu estava me perguntando, pedi ajuda para o seu Google aqui para lembrar quando foi esse episódio do caso Aranha. Faz 12 anos, foi em 2014, deixa eu confirmar aqui. 2014. Acho que é isso mesmo. Só uma coisa, muito rápido, até em cima disso, teve uma outra também, muito pesada, né? Foi um jogo no Morumbi, lembra? Sobre o grafite, o De Sábato. Leandro De Sábato. Sim, mas aí foi criminal, né? Não, então, mas são casos diferentes, né? E assim, o da arquibancada também é uma outra situação, várias questões, né? Que envolvem o racismo pesadíssimas, obviamente. Levaram o Leandro De Sábato. Ele foi algemado. Dr. Nico. Exatamente. Fala aí, Andrei. Isso é bem legal que o Baldac trouxe e agora a Renata coloca, porque a gente vê como o esporte ele se encontra com esferas diferentes de competência. Então, um mesmo caso, uma mesma atitude pode desencadear 2 tipos de processos. Um na esfera privada do esporte e outro na esfera criminal. Foi o que aconteceu nesse caso do Morumbi. Então, esses casos de racismo, inclusive, podem desencadear punições na esfera esportiva e também desencadear um processo criminal. Porque tu tem a competência do poder público para a esfera estatal de pegar, analisar o caso, fazer uma denúncia, julgar e condenar por crime de racismo, que está tipificado. Hoje é um crime
que precisa ser combatido com rigor, assim como a misoginia, assim como a homofobia, e tu tem um crime que também é tipificado dentro do ordenamento jurídico privado do esporte. Então, o que acontece, voltando para 14? Quando se puniu o Grêmio, eu imaginava, e quando eu dou uma palestra, ou no meu livro que eu escrevi, que estou lançando agora sobre direitos humanos e esporte, 20 histórias que mudaram o esporte, esse caso, André, ele precisaria ser uma régua, se estabelecer ali um parâmetro para a conduta de todos os clubes. Perfeito. E o que foi julgado e por que a pena foi tão pesada naquela época? Porque se disse que a conduta discriminatória foi provada de maneira cabal. Isso é importante. Ou seja, de maneira definitiva. Não havia dúvida de que houve um ato preconceituoso em ambiente esportivo. Então, já tem um elemento importante. E outro, praticado por grande parte da torcida, contra um jogador de time adversário. Então, se tu tem esses 3 elementos, prova cabal, praticado por grande parte da torcida, contra um jogador que está participando e trabalhando no ambiente esportivo, tu tem um caminho para punir com esse peso. Mas não se puniu mais. Aí falta a equidade, que eu falei, que é o que dá legitimidade a um tribunal. Se o esporte quer combater o racismo ou combater todo o ato discriminatório privados, que a manifestação preconceituosa pode desencadear perda de ponto. Não é só mais multa ou portão fechado. E as entidades esportivas estão tendo que fazer isso. Foi um movimento em defesa de direitos humanos provocado pelo Vini Júnior. Eu trato disso no meu livro, tem um capítulo sobre o Vini Júnior sobre isso. Outro movimento importante que aconteceu desencadeado pelo Vini Júnior. Pela primeira vez na história do direito espanhol, 2 pessoas foram presas, julgadas e condenadas à prisão por 2 anos por atitude discriminatória num ambiente esportivo. Por quê? Porque a justiça espanhola, pressionada pela pressão internacional, por um movimento internacional que cobrava da Espanha resposta a esse tipo de manifestação, encontrou um caminho legal para julgar e condenar essas 2 pessoas. O movimento é lento, André, mas ele está andando, só que a gente precisa, como você bem disse, de coerência nas decisões. Se a gente não tiver coerência, a gente não tem legitimidade. Ivanzinho, pra gente liberar o André, manda a bala aí na sua... Vamos lá. Excelente entrevista, hein, cara? Nossa senhora, muito boa. Só que o torcedor, ou o ouvinte, ou o telespectador, aquele que tá acompanhando a gente, o internauta, às vezes ele se perde. Quando o clube deve ser punido, ou em quais casos o clube deve ser punido, ou o CPF, a pessoa que cometeu... enfim, o crime, vamos colocar dessa forma, né? O que você pensa, Andrei? Dá pra gente deixar claro isso pra quem tá acompanhando a gente? Vamos tentar. Tá? Não é fácil, mas vamos tentar. O que acontece? O torcedor, ele não é, eu vou usar uma palavra chata, mas vou explicar, ele não é jurisdicionado da justiça desportiva. E a gente vai entender por quê. Jurisdicionado ele não vai ser julgado pela justiça desportiva. Por quê? Porque uma punição da justiça desportiva para um torcedor não vale nada. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar andando por aí, se a justiça determinar uma multa para ele pagar, ele não vai pagar e não vai acontecer nada com ele. Então, quem é jurisdicionado é justamente o clube. Então, o clube tem um papel de proteção de direitos humanos. O que tem acontecido que eu acho um caminho importante? Né? A manifestação é de 1 ou 2 torcedores. Imediatamente o clube hoje, com todos os mecanismos que tem, principalmente os clubes de elite do futebol brasileiro, de vigilância digital, de câmera, monitoramento, identifica imediatamente esse torcedor, retira do estádio e bane ele dos próximos jogos, sei lá, do próximo ano, 2 anos, ou bane ele se for sócio do quadro associativo do clube. Isso vai ser usado na justiça desportiva como atenuante ou até como forma do clube não ser punido na justiça desportiva. Por quê? Porque o clube usou de todos os mecanismos que ele tinha, coercitivos, para evitar esse tipo de manifestação preconceituosa. Ele faz campanha educativa, ele tem vigilância lá, ele não permite que atletas falem desse jeito, ele combate toda forma de discriminação. E mesmo assim apareceu um torcedor preconceituoso, criminoso, que gritou, mas imediatamente ele retirou do estádio. Então pode ser que o clube use desse fato até para ser inocentado, para ser absolvido, melhor dizendo, na justiça desportiva e não ganhe uma pena. Agora, se a manifestação é por grande parte da torcida, ou por uma parte significativa da torcida, o clube precisa ser responsabilizado. Porque o torcedor faz parte do clube. Esse torcedor também financia o clube. E o clube precisa coibir a entrada dessas pessoas num ambiente que é um ambiente que protege direitos humanos.
Então, o clube ele também pode ser punido. Outra forma que o clube vai ser punido é se essa manifestação, aí me parece mais claro e evidente, e o torcedor aceita de uma maneira mais tranquila, é se essa manifestação preconceituosa aparece a partir de um clube, de um jogador do clube, de um médico do clube, de algum dirigente do clube. Aí ele é a personificação do próprio clube. Aí a punição precisa ser pesada e precisa envolver também perda de pontos, porque o esporte não pode jamais conviver com esse tipo de conduta. Não sei se eu consegui te explicar, Perfeito. mas é mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho que o clube precisa ser responsabilizado, só que ele tem mecanismos para não ser punido com tanta gravidade. Muito bons, ficou claro, e infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Tinha muitos outros assuntos que a gente queria abordar, mas a entrevista foi tão boa, tão... Já vou te liberar, viu, André? Agradecendo você pela participação, acho que nós temos muito assunto para tratar ainda ao longo do ano, certamente você vai, assim que puder, voltar aqui pra gente bater um papo. E muito legal, né, ter esse contato novamente com você. Parabéns pelo trabalho. Onde é que as pessoas te encontram aí, Andrei, para mostrar o seu trabalho? Você falou de um livro agora que você também vai lançar. Enfim, agradecendo demais a sua participação aqui, viu, Andrei? Pô, muito obrigado. Eu tô no @Lencampo em todas as redes que eu consigo dar conta, que são duas, né, o X e o Instagram. E estou lançando o livro 20 Histórias que Mudaram o Esporte, que trata justamente dessas transformações que a gente tem na regra do jogo, que surgem a partir da luta de atletas contra o preconceito, em busca de direitos esquecidos, e que são histórias assim que vale para todo mundo que gosta de esporte, porque ela tem um elemento jurídico, mas contado de uma maneira, eu tentei contar de uma maneira mais leve, para que todo mundo entenda e todo mundo que gosta de esporte entenda as transformações, inclusive essa que a gente falou do caso do Osmo, né? Por que os atletas deixaram de ser mercadoria e passaram a ter o seu direito como profissional do esporte. Então são histórias que eu tentei contar de uma maneira mais leve. Mas eu estou sempre por aqui, vocês têm o meu contato, estou sempre acompanhando vocês nas redes ou acompanhando o programa de vocês. Muito legal saber que eu tive a companhia de vocês e aprendi muito com vocês durante um tempo importante da minha vida, um tempo que jamais vai ser esquecido e que faz parte da minha formação, sem dúvida nenhuma. Aprendemos mais. Mais também, exatamente. Muito legal, viu, André Campos, nosso convidado de hoje. Bacana demais esse papo. Tamo junto, meu garoto. Até a próxima! Legal demais, né, gente? Pô, muito bom. É um assunto que é importante cada vez mais, porque é o que ele falou, né? Hoje em dia tá todo mundo atento a tudo, né? Então é importante também a prova, né? A questão do que realmente, né, a lei manda bala.